vamos dar início à última reunião do ano de 2021. É uma reunião de casos clínicos. Esse ano, nós completamos o ano com 2 reuniões por mês. A primeira reunião, reuniões teóricas com palestras, e a segunda reunião do mês com casos clínicos. Eu queria agradecer, em especial, o trabalho durante esse ano de 2021 ao Jefferson, a Renata, que sempre está ajudando a gente aí nas gravações também, ao Nelson e à Estela, são nossos tradutores fiéis que estão sempre aí com a gente, nos ajudando. A Genuine, que proporciona o uso dessa plataforma Zoom profissional, que permitiu que durante a pandemia a gente não parasse as nossas reuniões. Então, muito obrigado a todos. E também muito obrigado a todos que durante o ano de 2021 participaram do Conselho Científico, do LAGET, e contribuíram também com as palestras durante todo o ano. Não é fácil manter um conteúdo 2 vezes por mês, ativo e de maneira sequencial. Isso não é fruto de trabalho de uma pessoa, mas é um trabalho de várias pessoas. Por isso que eu agradeço a todos que contribuíram com o seu tempo e com a sua dedicação e competência para preparar as conferências durante o ano de 2021 para o Latin American Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, seja ela conferência teórica ou seja a reunião de casos clínicos como essa de hoje. Então, hoje, para terminar o ano, nós vamos ter uma reunião de casos clínicos. Nós vamos ter a honra e o prazer de receber 2 amigos e 2 pessoas muito competentes da Argentina, que são a Florência, de Rosário, e o Pablo, do Hospital Italiano de Buenos Aires, que vão nos apresentar em 2 partes a reunião de hoje. A Florência vai começar. Florência, você pode se apresentar também, dizendo aonde você trabalha aí em Rosário, como é que você quer se apresentar, fica a seu critério. E, em seguida, nós começamos os casos clínicos, lembrando que a reunião de hoje, por ser discussão de casos clínicos, a gente tem os microfones e as câmeras abertas aí para todos os participantes que quiserem fazer perguntas ou tirar dúvidas sobre os casos. Florência, por favor. Bueno, muchas gracias. Bem, muito obrigada, Dr. Benedito, pelo convite. Jefferson, obrigado por estar na parte técnica, sempre você me dá uma mão. E, bem, gostaria de agradecer também aos colegas, o Juan Pupilli, que é um oncologista do Sanatório Britânico, e aqui vou apresentar o caso clínico. Eu sou assessora genética, oncológica, eu trabalho em instituições privadas e também faço a gestão do registro local. Vamos para o caso clínico. É um paciente que tem 71 anos de idade e começou aos 60 anos com diagnóstico de câncer de próstata, adenocarcinoma, com uma metástase óssea única na dorsal 9, sem antecedentes familiares de câncer, e começa o tratamento em outra instituição de 2011 com um bloqueio androgênico completo. 2016, você observa uma progressão bioquímica e de imagem, na qual você vê que é hormônio resistente ao tratamento. Então, o urologista indica decarelix, enzaltutamida e ácido zoledrônico. Então, tem uma boa resposta. Mas, quando fazemos o tratamento, então, tem uma necrose no maxilar. Portanto, a gente continua só com análogo e com a enzalutamida. Boa resposta, 20 meses. Julho de 2018, a gente pede o PCA, no qual tem um aumento. Você faz, então, o PT, o PET, CT e a ressonância magnética da coluna dorso-lombar. Então, temos uma lesão óssea que afeta
o corpo vertebral, dorso 9, compromete a apófise espinhosa, com substituição do tecido ósseo pelo tecido sólido, na qual afeta o tecido mole pré-vertebral com compressão extrínseca da medula. A gente faz uma cirurgia, neurocirurgião, então faz uma osteocintese, dorsal 7, 8, 10 e 11, e completa o tratamento com radioterapia. Em 2019, fevereiro, já estava no serviço, obviamente, britânico, hospital, a gente fez o PCA e começamos a ver uma diminuição. E propomos tratar o tumor primário. Em julho de 2019, a gente faz o controle, o PET, lesão blástica na cabeça do fêmur e também uma captura no quinto arco costal esquerdo. Então, a gente indica a Radium 223, 6 ciclos e termina em dezembro de 2019, na qual você observa uma boa resposta no nível clínico, bioquímica e imagem. Nesse momento, em fevereiro de 2020, o PSA estava 1,5. O paciente continua com a manutenção, com leuprolida trimestral, dexametasona 2 mg mais cálcio. Como aconteceu com muitos colegas nossos, paciente pela pandemia deixaram de fazer análises laboratoriais. Então, por 11 meses, o paciente para de fazer análise laboratorial, controle, segmento. Então, a gente vê aqui o PSA bem elevado quando ele volta. A gente faz o PET-CT e vemos várias imagens com compromisso ósseo. É proposto docetaxel, 75 mg por metro quadrado, 21 dias, completa 5 ciclos, tem uma tolerância regular e não tem uma boa resposta quando a gente pede o PSA. O PSA estava em 101. Então, a gente interpreta como uma doença em evolução. Então, aqui eu faço avaliação genética, aconselhamento, a consulta em abril. E quando vem aqui a consulta, aqui temos a genealogia e os antecedentes pessoais e familiares. Não tem antecedente de câncer, somente o paciente que é o caso índice, que começa com 60 anos, de câncer de próstata metastático. E os pais faleceram por problemas cardiovasculares. Os avós, ele não sabe, mas todos viveram muitos anos. Tem um filho de 44 anos e uma irmã de 77. Obviamente, este paciente cumpre o critério para fazer a testagem. Para refrescar a memória, eu coloquei aqui as diretrizes de inclusão, critério de inclusão, para que façamos o painel. Todo paciente de câncer de próstata metastático localmente avançado, com um Gleason de 8, 9, 10, tem que fazer um teste genético. E se o paciente não tem um câncer de próstata, ou antecedente de câncer de próstata, ou câncer relacionado à síndrome de Lynch, ou câncer de mama, no homem, independente da idade, então aqui a gente vai testar geneticamente. E o que eu digo sempre para os meus colegas é que não é necessário saber todos os critérios, mas quando você vê um paciente com menos de 50 anos, com diagnóstico de câncer ou com mais idade, mas com antecedente, que demanda o aconselhamento genético, a gente tem que avaliar o risco e temos que ver se realmente devemos fazer o teste. E aqui sim, a gente pediu um painel dirigido para o câncer de próstata, 15 genes, no qual vemos a resposta. Aqui temos uma mutação patogênica no CHEK2. No códon 409, aqui tem uma mudança de citosina pela timina. Aqui, quando eu faço a segunda consulta, o paciente sempre veio com o filho. Eu explico que é um gene que tem uma porcentagem maior no desenvolvimento do câncer de próstata em mulheres, moderada, direcionado ao câncer de mama e também risco aumentado para câncer coloretal. O filho quer fazer também até o teste genético, no qual a gente segue. Não é detectada a família, a mutação familiar, ele não herdou. Estamos esperando a irmã para ver se ela herdou essa mutação. Em agosto de 2021, começamos, então, com as metástases unicamente ósseas, começamos o
trâmite para iniciar o Lutetium PS, o primeiro paciente da Argentina que começou com esse tratamento e já está na segunda aplicação. A primeira foi em outubro. O que diz esse estudo genético? Por que a importância de testar? Porque encontramos uma mutação no SHEC2 e sabemos que junto com outras mutações como gene BRCA1, BRCA2, ATM, todos os homólogos do BRCA, sabemos que são bons respondedores para olaparib. Então, para os inibidores de PARP. Então, nesse caso, teremos uma nova janela terapêutica e vemos que com este tratamento de lutécio, se ele não responde, temos então ainda o tratamento. Aqui, para fechar o caso clínico, que é muito interessante, atualmente, o que tentamos fazer no comitê é trabalhar de forma interdisciplinar, então urologistas, oncologistas, radioterapeutas, nesse momento também neurocirurgiões, com assessoramento genético, porque quando você encontra a mutação, estamos falando de terapias direcionadas. Então, medicina de precisão no futuro. Bem, alguém gostaria de comentar, Dr. Pupilli, que é o oncologista do paciente, no nosso paciente também não tem nenhum problema, e se não, podemos conversar com o Benedito, como prefira. Obrigado, Florência. Alguém tem algum comentário ou alguma pergunta? Dr. Pablo de Nicola, nosso geneticista, quer comentar alguma coisa? Bom, eu quero, né? Boa tarde a todos. Boa tarde à doutora Florência. Um caso que você apresentou muito interessante, né? É um caso de um paciente com um câncer de próstata metastático, né? Metástase óssea, aos 60 anos de idade, sem história familiar. Esse que é o mais interessante, né? Bom, enfim, mas só pelo fato do paciente ter câncer de próstata metastático, esse já é um critério, né, indicativo para o teste germinativo. E o que nós encontramos no teste germinativo? Uma variante patogênica, né, uma mutação nonsense, uma mutação que gera um stop codon ao lugar do aminoácido original, no gene SHEC2. Né? E o gene SHEC2, ele é um gene que realmente ele aumenta o risco para câncer de mama, tanto que ele faz parte do painel de mama-ovário, né? E ele aumenta risco para câncer de próstata e aumenta risco para câncer coloretal. Né? E nós não temos na família, que isso é bem interessante, casos de câncer de mama, nem caso de câncer coloretal. Tá? Então, acho que só o rastreamento familiar é que vai nos mostrar se essa é uma variante herdada, provavelmente ou se é uma variante de novo, né? Ou seja, uma variante do próprio indivíduo sem relação com a família. Né? Mas só... Oi. Eu queria complementar isso que você está falando, que é muito bem observado, mas é uma coisa muito interessante que o gene SHEC2, lá atrás, foi descrito primeiramente para câncer de cólon. Depois, com o passar do tempo, foi se verificando que aumentava também o risco para câncer de mama. E lá atrás também, quando eu falo lá atrás, é na década de 2000, 2000 e pouco, quem tinha variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas no SHEC2 tinha uma síndrome que a gente chamava de mama-cólon. Né? Exato. Hoje a gente sabe que não é bem assim. O câncer de mama é o câncer mais penetrante, vamos dizer assim, é o fenótipo mais esperado das variantes patogênicas de SHEC2. Ainda mais uma variante nonsense. Agora, quando a gente olha o heredograma que está na tela, vejam, o probando
tem um filho homem, que tem um outro filho homem. O pai, não temos informações da irmandade dos irmãos do pai, não é verdade? E tampouco da mãe. Aí, Então, se vos... Bem, aqui, se você está vendo o heredograma, nós temos muito poucas informações relativas à história familiar para fazer as correlações. Na verdade, o probando só tem uma irmã, né? E fazer o exame genético na irmã é fundamental, porque a gente não tem como fazer mais no pai ou na mãe, porque os dois já faleceram. Então, é uma família pequena, sem informações do lado paterno e sem informações do lado materno, o que não permite que a gente faça a hipótese de agregação familiar, tampouco as correlações de causa e efeito para câncer de mama e câncer de colo. Então, na verdade, como a geração de baixo do probando está na faixa dos 40 anos, como o filho e os sobrinhos, a gente tem uma pessoa na família com informações, que é a irmã dele. Então, o teste na irmã é fundamental, porque se a irmã tiver um exame negativo para o check 2, nós vamos ter uma ação de orientação familiar apenas para o filho. Ou, se a gente tiver um exame positivo para a irmã, a gente vai ter mais 6 pessoas para baixo das gerações da irmã, que são 2 filhos e 4 netos, para a gente começar a pensar na orientação familiar. Então, Pablo, quando a gente olha esse heredograma, não me surpreende ter encontrado uma mutação em CHEK2, porque a indicação da Florência para a pesquisa de variantes germinativas foi perfeita, de acordo com os guidelines da literatura. E a gente encontrou. O CHEK2 não é o gene mais forte para aumentar o risco de câncer de próstata, mas câncer de próstata está na lista do gene CHEK2. Então, apesar da gente não ter uma droga direta para usar nesta situação, a gente acabou fazendo o diagnóstico de uma variante germinativa em uma família relativamente pequena, Pablo. Era isso que eu queria complementar. Pode continuar seu raciocínio, por favor. Muito bem colocado, Benedito. Esse é um fator complicador nos dias de hoje, que é o tamanho da família moderna, urbana, né? São famílias muito pequenas, que não têm, e mesmo sendo pequenas, ainda são famílias que são carentes de contato, né? Então sabe pouca informação da história familiar. Então essas famílias pequenas que contêm pouca informação familiar são fatores realmente complicadores na hora que a gente vai analisar um heredograma e tentar fazer essa relação de hereditariedade da variante patogênica, né, na família. Mas eu queria colocar mais 2 coisas que são muito interessantes também, né? O câncer, do ponto de vista biológico, é uma doença fantástica. Lógico que para o paciente não é nada fantástico, mas analisando o câncer do ponto de vista biológico, e quando a gente fala do ponto de vista biológico, a gente fala do ponto de vista evolutivo, né? O câncer ele é a forma mais estridente da evolução, né? A gente vê que é um câncer agressivo, né? Um câncer metastático, sendo que um dos principais sítios de metástase em câncer de próstata é o osso, né? E ele tem uma metástase óssea na vértebra torácica, né, dorsal 9, e você vê que é um câncer que no início ele responde bem à hormonioterapia antiandrogênica, né? Ele responde bem aos mecanismos de tratamento, mas o câncer o câncer é uma doença muito traiçoeira. A gente não pode vacilar nenhum minuto. A gente não pode cochilar, não podemos dormir nenhum minuto quando a gente está falando em tratamento de câncer. Porque você vê que o câncer, de uma hora para outra, ele adquire
uma resistência ao tratamento medicamentoso. Tá? E aí, a doutora Florência falou dos inibidores da PARP. Os inibidores da PARP pode ser, sim, uma alternativa terapêutica para o paciente, mas aí nós precisaríamos fazer um teste genético tumoral, somático, para ver se no tumor, né, já que no germinativo não apresentou mutações, né, variantes patogênicas no BRCA1, BRCA2, PALB-B2, ATM. Então, eu sugiro, se tiver condições, de fazer um teste somático tumoral para ver se a via da recombinação homóloga, né, que é processada, que é realizada pelos genes BRCA1, BRCA2, PALB-B2, né, está alterada, e aí sim esse paciente poderia ser um provável candidato à utilização dos inibidores da PARP, tá? Porque só pelo teste germinativo não, por quê? E aí a outra colocação, só para eu terminar aqui, a gente sabe que o SHEC2 ele é uma proteína que ele controla, ele é uma das várias proteínas que controlam o ciclo celular, né? Então, ele é um gene supressor de tumor, ele controla checkpoints, daí o nome dele ser SHEC2. Tá? E ele é uma outra via de sinalização celular que é independente da via da recombinação homóloga. Ele está atuante para estacionar o ciclo celular a fim de que a maquinaria de reparo da quebra dupla do DNA, ou seja, a maquinaria da recombinação homóloga, possa atuar, né? Então, o SHEC2 por si só, ele não é por enquanto, não é um indicativo para se realizar inibidores da PARP. Então, caso haja essa possibilidade, eu indicaria também, como complementação de teste, né, um painel somático do tumor para ver se esses genes da recombinação homóloga estão alterados ou não. Obrigado, Pablo. Pablo Calfaián, você gostaria de dar sua opinião? Enquanto eu estava escutando, quando vocês estavam falando, eu estava pensando numa coisa que, bem, já foram abordados todos os temas. Para mim, tem um ponto específico que eu gostaria de falar que tem a ver com a medicina de precisão e o avanço e a facilidade com a qual você possa ter de ter um estudo molecular com vários genes. O SHEC2 previamente não se conhecia, relacionado com câncer de próstata e, eventualmente, agora aparece associado com um painel multigênico. Mas o que eu gostaria de saber, e na verdade o que a gente estuda todos os dias e que muda o tempo todo nas recomendações a gente já falou sobre a terapêutica, a gente já falou sobre especificamente o que é o marco germinativo, né? Mas também é importante ver a ação desse gene e como podemos assessorar essa família e o resto da família do paciente está muito bem, de ver a mutação pontual para a irmã, para ver se a irmã também tem essa mutação e passou para os sobrinhos da irmã. E, como foi dito, o SHEC2 mutado tem um risco, é uma penetrância moderada alta para câncer de mama, e o risco para os outros cânceres ainda não está muito bem elucidado. Agora, o câncer de mama no homem, o risco de câncer de mama no homem, é muito mais baixo do que o da mulher. E eu quero frisar e pontuar. Quais são as recomendações, então, para prevenir um potencial câncer de mama no homem, que é muito pouco que se sabe? E o que se sabe está escrito para os genes BRCA1 e BRCA2. SHEC2, especificamente, não é um gene que hoje se sabe muito bem como mudar as recomendações, porque, mais além de controle, uma análise laboratorial, médico-clínico, os estudos por imagem, muitas vezes, não estão recomendado. Se recomenda, então, uma mamografia ou enfim, ecografia mamária. Mas isso é uma dúvida. Eu, na prática diária, eu faço uma recomendação
como se fosse o pior cenário, como se fosse um risco mais alto como atribuível ao BRCA1, BRCA2, mas o que a gente precisa saber é que hoje não se sabe muito sobre como seguir na prevenção de câncer de mama com pacientes homens com o gene SHEC2 mutado. A história é diferente para as mulheres, mas quando ele está presente nessas mutações, tudo depende do sexo e depende quais são os órgãos que você vai prevenir. Basicamente, era esse o meu comentário. Todo o resto já foi comentado de forma excelente. Florência, por favor. Sí, Claro, o que estamos faltando, então, é a irmã, claro, eu falei para ela vir, ela é uma portadora sã, então, só para, no contexto, claro, da descendência, como foi mencionado. E como disse o Pablo, agora, no SHEC2, a gente não fala de câncer de mama em homem, a gente fala de BRCA1, BRCA2, no qual o risco de câncer de mama no homem, nessas duas mutações, é 6%, e sim, você tem que fazer análises laboratoriais, controle clínico para o tema do exame da mama. Mas, com o SHEC2, ainda eu faço videocolonoscopia, controle com o urologista, se tem a mutação com 40 anos, e mama em mulheres, porque não encontramos nenhuma diretriz que fale sobre controle mamário em homens com mutação em SHEC2. O que estaria faltando nesse caso clínico seria pedir, como disse o aconselhamento genético, então, do sírio-libanês, o Pablo, fazer um teste genético do tumor para ver se a gente encontrava uma mutação somática, o BRCA1, BRCA2, né, desses genes. Obrigado, Florência. Muito interessante o caso. Muito obrigado por preparar a apresentação. Se ninguém mais tiver nenhum comentário, acho que nós podemos passar para o caso do Pablo, do Hospital Italiano de Buenos Aires. Alguém tem algum comentário? Pode se manifestar. Nós estamos com quase 30 pessoas aí na sala assistindo. Eu queria, Benedito. Fábio Ferreira. Pois não, Fábio. Boa tarde a todos. De fato, um caso interessante. Eu queria colocar uma polêmica aqui. Diante de uma ausência de história familiar, né, considerando que câncer de próstata tem uma incidência muito alta, eu entendo que é um paciente que tem um câncer de próstata metastático, que isso favorece, e até é interessante pensar que a indicação do teste, né, e houve esse achado, mas talvez o teste somático pudesse nos ajudar na interpretação se realmente é um câncer de próstata que tem uma origem numa alteração germinativa ou se eventualmente é simplesmente um câncer de próstata e teve um achado adicional, né? Queria um comentário nesse sentido. O que você acha, Florência? Que a gente pode atribuir esse Não, perfeito, é o que... perfeito. Eu acho uma boa ideia. Como disse o Dr. Benedito, sempre que pedimos um teste genético no nível germinal, compará-lo com um teste no nível somático, para ver o que a gente encontra. As duas coisas seriam fantásticas, poder ver se realmente aconteceu por essa mutação, e aí a gente tem essa janela, né, para a utilização dos inibidores de PARP. Aqui eu gostaria de fazer um comentário, porque é muito bom o esclarecimento que vocês acabaram de fazer, e bem, se você lê, quando você vê as outras guias de países da Europa, Estados Unidos, como é recomendado fazer o estudo germinativo ou somático, em muitos casos, eles começam primeiro o somático e, de acordo com a dose alélica, a gente confirma com o estudo germinal. Pelo menos aqui na Argentina é muito díspara a relação entre preço e acesso para os diferentes tipos de estudo. Vejam só, o estudo somático, análise somático, é mais ou menos $5.000. E pouca cobertura médica, poucos são os seguros que cobrem. E muitas vezes é feito dentro do protocolo por algum laboratório específico. Então, muitos oncologistas têm acesso para colocar esses pacientes nesses protocolos. Agora, por outro lado, o estudo germinal está custando muito menos. É 10 vezes menos do que isso.
Então, na verdade, eu acho que com o tempo eles vão ficar equivalentes, você vai poder aceder, ter acesso a esses dois estudos, mas hoje temos que levar em consideração essas limitações econômicas no que diz respeito ao custo, mesmo em paciente que tem cobertura de seguro privado, descartando totalmente, claro, os pacientes que não são cobertos pelo seguro. E eu acho que é um ponto muito interessante com a facilidade que vamos ter para fazer os estudos moleculares. Os custos vão diminuir, mas é uma coisa que a gente precisa levar em consideração que o estudo somático é muito diferente o custo e a acessibilidade do que o estudo germinativo. Sim, Eu nisso eu estou queria totalmente de comentar. acordo com o Pablo. Ok, Florência. Eu queria comentar sobre a colocação do Dr. Fábio. A única maneira da gente responder a sua pergunta, Fábio, além do teste somático, seria comprovar ou não a perda de heterozigose da proteína SHEC2 no tecido tumoral. Porque se o indivíduo nasceu com um alelo não funcionante, o outro alelo é funcionante. Portanto, a gente supõe, quando você tem um tumor causado pela falta da proteína que aquele indivíduo, do ponto de vista constitucional, não tem produção para um alelo, ele deveria, em teoria, perder a produção da proteína no segundo alelo, para que no tecido tumoral não haja produção daquela proteína. Aí nós poderíamos atribuir a perda dos dois alelos, que seria a perda de heterozigose no tecido tumoral, o efeito causal da variante germinativa em SHEC2 para esse indivíduo. Agora, a sua colocação, no meu ponto de vista, tem total fundamento, porque qualquer indivíduo que tenha uma mutação em qualquer gene, ele pode ficar doente de outra causa que não aquela que a gente supõe. Por exemplo, quem tem uma mutação em BRCA pode ter um câncer de pele que não está relacionado ao BRCA, pode ter um câncer de estômago ou um câncer de pulmão não relacionado ao BRCA. Então, a gente está falando aqui do SHEC2 como um fator de risco para câncer de mama e cólon, principalmente, mas alguns outros em menor frequência. Para responder a sua pergunta, Fábio, eu acho que somente avaliando o tecido tumoral e checando se tem a perda dupla da produção da proteína SHEC2. Mais alguma questão para a gente passar para o caso seguinte? Ok. Pablo Calfayan, por favor, Hospital Italiano de Buenos Aires, trabalha no programa de câncer hereditário, junto com o Carlos Vaccaro. Por favor, pode apresentar o seu caso. Sim. A ver... Sim. ¿Se ve bien la pantalla? Vocês veem bem a minha tela? Perdón, un segundo. Um segundo. Bem, muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço por nos dar a possibilidade de apresentar esses casos. Eu sou um médico clínico, geneticista, trabalho no Hospital Italiano de Buenos Aires no programa de câncer hereditário. E também trabalho há muitos anos no Programa Nacional de Câncer Familiar do Instituto Nacional do Câncer, coordenado pela doutora Nina Nunes, que muitos de vocês conhecem e participam das dissertações dela. Bem, vamos ver eu vou tentar fazer dois, se não um, o primeiro, que é o mais interessante, para falar sobre novos conceitos. E tem a ver com uma paciente, sexo feminino, 42 anos, vi ela pela primeira vez em 2015, e com 39 anos, tinha o diagnóstico de adenocarcinoma, baixo grau, 8 centímetros, da margem anal. Fez-se a quimioterapia, a radioterapia, depois cirurgia. Quando a gente analisa o genograma da paciente, vemos
que é uma família do lado materno, não tinha antecedente que eram oncológicos, e do lado paterno se viu que o pai tem um câncer de bexiga, 68 anos, um câncer gástrico do lado do avô paterno, 71, faleceu. O avô, perdão, eu falei que não tinha antecedente, mas sim, tem antecedente. O avô materno também tem câncer de próstata com 65, faleceu. E aqui bem, portuguesa pelo lado materno, italiano pelo lado paterno. E aqui o paciente tem estudo de imunistoquímica, não tem déficit de expressão para as 4 proteínas e instabilidade microsatelital, estudo com 5 marcadores de Bethesda, dos quais 3 apresentam instabilidades, então instabilidade de 60%. Nesse momento, nós fizemos um estudo de sequenciamento completo pelo Next Generation Sequencing, NGS, e somente foi feita a técnica de sequenciamento completo sem fazer estudo das duplicações, então por MLPA, pelo menos naquele momento em Buenos Aires, não se estudou os rearranjos, tudo era feito separado. Então, basicamente, o paciente vem na consulta, a gente faz o aconselhamento genético, a gente recomenda completar, naquele momento, o estudo das grandes eleições, duplicações por MLPA, e a gente sabe que 15, 20% das mutações para os genes da síndrome de Lynch podem estar presentes nesse método, e, posteriormente, a paciente não voltou mais para a consulta. Essa foi a interpretação daquele momento. A paciente tinha um câncer coloretal, jovem, menos de 45, 50 anos, e essa foi a única interpretação que tivemos naquele momento. Posteriormente, a gente perdeu contato com a paciente. Mais uma vez, aqui ela volta e ela vem porque tem um pneumotórax espontâneo, incidental, em 3 oportunidades, 16, 19 e 2021. Também, uma dermatologista faz o diagnóstico de fibrofoliculoma no retroauricular e na bochecha, tinha várias bochechas, mais de 5, uma delas confirmadas por histologia, então o urologista encaminha ela. Agora, eu vou abrir o microfone, se alguém quer pensar qual é a suspeita com essa síndrome. Alguém tem uma suspeita com esses que a gente descobriu até agora? Oi, Pablo. É muito interessante essa apresentação, porque ela tem instabilidade de microsatélites, porque naquele painel de 5 marcadores ela tem 3 com alterações. Isso caracteriza uma alta suspeita do sistema de reparo mismatch repair. Mas, por outro lado, as proteínas no tecido tumoral, elas estão expressas, não há perda de expressão proteica no tecido tumoral. Na definição de síndrome de Lynch, está que, para o diagnóstico molecular da síndrome de Lynch, nós temos que demonstrar no paciente a perda da função MMR. A gente não tem a definição qual o método que você pode usar para determinar a perda da função de mismatch repair. Então, mesmo com as proteínas presentes, eu demonstrando que tem a instabilidade de microsatélites, a gente tem que colocar como primeira suspeita ainda a perda da função de reparo MMR e, portanto, a síndrome de Lynch. Agora, claro que o sequenciamento vai complementar esse resultado. Esse era o meu comentário. E lembrando que a síndrome de Lynch inclui os carcinomas e os tumores sebáceos de pele. Pablo de Nicola, você quer falar alguma coisa? Obrigado. Bom, primeiro gostaria de dizer ao meu xará que ele tem um belo nome, né?
E, bom, esse é um caso mais interessante ainda, né? Porque isso é a genética médica mesmo, né? Essa é uma fibrofoliculoma com pneumotórax espontâneo e câncer de colo retal. Nós temos que pensar na síndrome de Birt-Hug do B, né? Então, isso é muito interessante porque a oncogenética ela vai além da história do tumor e do heredograma, né? Uma coisa que a gente tem que estar sempre atento é no exame físico dos nossos pacientes, né? Então, o fibrofoliculoma é a chave, né? É a chave do diagnóstico, né? Como disse o Dr. Benedito, com a estabilidade dos microsatélites, a gente, obviamente, afasta, né, a síndrome de Lynch. Tá? A gente sabe que a síndrome de Lynch pode dar câncer de bexiga, que o pai da paciente tem, pode dar câncer gástrico, que o avô do paciente tem, né? Só que a história clínica e o exame físico realmente nos leva a pensar na síndrome de Birt-Hug do B, por causa dos pneumotórax espontâneos e do fibrofoliculoma. A gente sabe que a síndrome de Birt-Hug do B também aumenta a incidência para câncer renal, né? Câncer renal e também para câncer de cólon, né? Então, eu ficaria com essa hipótese aí por causa dos pneumotórax espontâneos e do fibrofoliculoma. E, óbvio, já sabendo que os microsatélites estão estáveis nesse paciente. Eu acho que estão instáveis. Pelo que eu entendi, ele tem perda de 3 microsatélites em 5. É perda ou estão expressando os 3? Pablo Está expresando. Ele está expressando. Quero agradecer por sus aportes. Bem, eu gostaria de agradecer pelas ideias. Agora eu vou continuar com a evolução. Como vocês disseram, o Dr. Benedito e o Pablo chama a atenção o sistema reparador, essa incongruência na imunistoquímica e o diagnóstico microsatelital. Não temos um estudo para a síndrome de Lynch completo, já que temos o sequenciamento. E aqui temos a suspeita da síndrome de Birt-Hug do B, que pode estar aqui com câncer coloretal, cursando com ele. Então, de novo, a gente pode ver que a paciente ela se atualiza aqui, e depois temos uma nova consulta. Então, a gente fala com a paciente da suspeita clínica, tudo que foi já mencionado, e o que foi dito foi completar o estudo molecular prévio. E, para tanto, pedimos um painel multigenético, que agora é fácil realizá-lo pelas novas tecnologias, e assim nós agregamos o estudo do sequenciamento do gene de Birt-Hug do B, FLCN, outros genes associados a câncer coloretal, no qual temos associação com polipose, não polipose, poderia ser explicado para o déficit do sistema reparador, até isso teria que ser visto mais em detalhe, mas além de pedir o sequenciamento, nessa nova técnica a gente pede o copy number variation, a recontagem. Então, não era diretamente MLPA, mas através do copy number variant, a gente podia chegar num resultado alterado e assim a gente podia confirmar por MLPA. Então, a gente agregou o gene associado ao câncer gástrico e genes associados ao câncer de próstata. Então, foi um painel multigênico amplo devido a todas as coisas que a gente estava falando até agora. Então, no painel multigênico, foi confirmado que nenhum dos genes associados com a síndrome de Lynch ou câncer coloretal tiveram alguma mutação. O que foi detectado é uma mutação nonsense no exon 10 do gene FLCN,
que produz, então, aqui uma mutação de uma guanina para uma adenosina, na posição 1127, heterozigose, e na base de dados a gente categoriza como patogênica. No modelo, na busca, por exemplo, por Varsome, a gente também está associado como patogênica, assumindo os critérios de genética médica e especificamente pelo mecanismo de produção que produz o stop codon. Então, aqui, para passar bem rapidamente, a síndrome de Birt-Hogg-Dubé tem uma prevalência que não está muito bem estabelecida. Temos 400 famílias reportadas em diferentes populações. É uma doença muito, muito rara, gene FLCN, tá, no cromossomo 17, no braço curto, e tem padrão de herança autossômica dominante. Então, como a gente já mencionou, tem 3 pilares para a suspeita. É as descobertas cutâneas, fibrofoliculomas são mais frequentes na terceira, quarta década da vida. Outra patologia clássica também é o cisto pulmonar, ou pneumotórax, espontâneo, que também pode acontecer mais ou menos na terceira década da vida. E como foi mencionado pelo Dr. Paulo, também pode aumentar o risco de câncer renal. E não tem uma histologia muito específica, mas também pode ser cromóforos, oncocitoma, ou também um híbrido, padrão híbrido. Tem muitas patologias associadas com a síndrome de Birt-Hogg-Dubé. É o câncer coloretal, e em muito menor medida pode também ter outras patologias, que estão aqui à continuação, e são várias. Quando eu vi isto, eu comecei a pensar de novo, ok, qual é a relação entre o câncer coloretal e a síndrome de Birt-Hogg-Dubé? Bem, a evidência é um pouco contraditória. Primeiros relatórios são do ano de 1975, que descreve uma família com fibrofoliculoma e pólipo coloretal, e também o caso de câncer de colo, e também polipose em indivíduos e familiares afetados, e muitas vezes nós estabelecemos uma correlação fenótipo-genótipo através de uma mutação que produz uma duplicação da citosina na posição 1285, que alguns estão a favor, que poderia produzir um fenótipo específico, mas muitas séries contrariam. Então, esse caso, essa família, essa paciente especificamente, cumpre com alguns critérios maiores e um critério menor, pelas coisas que nós comentamos, e estabelecemos então o diagnóstico clínico e molecular. Então, foi falado aqui com a paciente sobre as recomendações para ela, que tem vários órgãos, e eu achei interessante o que foi mencionado aqui pelo Dr. Benedito. Em primeiro lugar, que consideração nós temos em relação ao manejo de câncer coloretal? Que temos um déficit do sistema reparador, que não é congruente com a instabilidade microsatelital, e nessa paciente que não tem critérios de Amsterdam, mas ela tem de Bethesda por idade. E a outra consideração importante aqui, que eu deixo aberta para discussão, tem a ver com o estudo em pessoas de menos idade. Então, a gente vê aqui o que é dito pelas diretrizes, especialmente do Colégio Americano, de Pediatria, de Oncologia. Eles falam que o estudo deve ser analisado a partir dos 18 anos de idade, esse exame. Mas as séries que recomendam a partir de 15 anos de idade. Se os pacientes fizerem algum tipo de prática que demanda um alto rendimento, por exemplo, físico, e que possa ser utilizado, então, se a pessoa desenvolve ou não pneumotórax espontaneamente. Então, aqui temos a referência, as recomendações de avisar ou fazer um check-up antes de entrar no avião, por exemplo, ou de se expor a lugares onde há uma certa variação de pressão. Mas eu achei importante aqui, de qualquer forma, deixar essa questão. Basicamente, o que eu recomendei para a paciente seriam recomendações de colonoscopia, videocolonoscopia. Não fizemos extracoloretal, nenhuma recomendação nesse sentido, associado com síndrome de Lynch, porque ela não tem. Mas, basicamente, a recomendação foi videocolonoscopia como se fosse Ou seja, eu fiquei pensando naquele momento num Lynch-like também, mas ela não tem critérios de Amsterdam, mas tem um déficit de reparação. E também eu fiquei pensando em tentar ver em nível somático se teria uma mutação, algo que pudesse levar a produzir a instabilidade microsatelital.
mas isso também não está expressado pela imunohistoquímica. Então, o que eu quero dizer é que há muitas incertezas, muitas dúvidas, e então as recomendações não teriam esse impacto, porque, na verdade, a gente vai fazer um follow-up com colonoscopia a cada 1 a 2 anos, e não faríamos, eu, pelo menos, não faria um segmento, um follow-up diferencial para o resto dos familiares, exceto estudar ali os familiares 10 anos antes com colonoscopia do câncer mais jovem, dessa pessoa que teve com 30 e poucos anos. Não sei se tem algum comentário, alguma questão de alguém que teria feito alguma coisa diferente, alguma sugestão de algo diferente, de repente? Pablo, eu queria dar os parabéns para você pela apresentação do caso. É um caso raro, muito interessante, traz aspectos típicos e não típicos da síndrome de Peutz-Jeghers-Bebet. E uma coisa que eu sempre coloco para os residentes e para os pacientes é que a nossa genética ela é muito complexa do ponto de vista de multivariáveis. Então, o fato de você ter uma mutação no gene da foliculina não significa que você não tenha alterações poligênicas, polimorfismos paralelos e outras alterações que façam com que você tenha riscos paralelos ao que já está correlacionado ao FLCM. Então, isso que você falou, Pablo, é muito importante. É a adaptação do follow-up desses pacientes de acordo com a clínica e o fenótipo desses pacientes. Por se tratar de uma doença rara, nós não temos os parâmetros estatísticos que nós temos, por exemplo, em mutações de genes frequentes, como o BRCA2 ou BRCA1. São mutações raras, então as correlações genótipo-fenótipo, elas não são estatisticamente tão fortes, robustas, para determinar claramente qual é a conduta de follow-up desses pacientes. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que o que você propõe para essa paciente, na minha opinião, é o que deve ser feito. E reforçar que a personalização, mesmo com variantes patogênicas identificadas, como nesse caso, ela deve ser feita. A personalização do follow-up de acordo com os riscos fenotípicos daquela família específica, Pablo. Muito obrigado pelo caso. Alguém mais tem alguma colocação? Pablo, nós temos 5 minutos para terminar nossa reunião. Você quer apresentar o outro caso ou encerramos e o próximo caso fica para 2022? Se querem, é um caso muito curtinho. É um caso muito curtinho, então eu posso apresentar ou como vocês prefiram. Pode apresentar, então. Benedito, posso tirar uma dúvida? Fábio Ferreira. Pois não. Ainda desse caso. Claro. Pode falar, Fábio. Pablo, desculpa, estava mudo aqui. Pode falar. Eu fiquei na dúvida se antes de nós termos a elucidação aí do pneumotórax e das alterações cutâneas, aquela discordância entre a expressão das proteínas de reparo e a instabilidade microsatélite, por exemplo, se eu tivesse uma alteração em EpiCAM, eu poderia justificar esse achado ou eu teria alguma alteração nas proteínas secundariamente a uma mutação no EpiCAM? O EpiCAM não deixa o MSH2 transcrever. Então, a gente teria a negatividade da proteína do MSH2 junto com o MSH6. Quer dizer, o heterodímero multi-S-alfa, ele não estaria expresso não por mutações germinativas no MSH2, mas pela não transcrição, pela alteração do EpiCAM, que trava a transcrição do MSH2. Então,
eu não diria que o EpiCam poderia ser uma possível causa, Fábio. Ok, obrigado. Eu fiquei na dúvida se isso sempre aconteceria, ou se a gente poderia ter uma situação de mutação sem ter a alteração em MSH2. Sempre tem, né? Doutor De Nicola, o que você podia falar para a gente? Primeiro falar que é um belíssimo caso, né? Esses casos são sempre casos raros, né? São sempre interessantes. Quando o Dr. Pablo falou em pneumotórax, a primeira síndrome genética que a gente sempre tem que lembrar associada a pneumotórax é a síndrome de Marfan, né? Só que óbvio que a síndrome de Marfan ela não aumenta risco para câncer, né? Isso não quer dizer que uma pessoa com síndrome de Marfan não possa ter câncer. Obviamente que pode, né? Outras síndromes... Lembra para a gente aí o que é a síndrome de Marfan, Paulo? A síndrome de Marfan é uma síndrome causada por uma mutação num gene que é o FBN1, que codifica a fibrilina e que faz parte do tecido conjuntivo, né? Então, quando o indivíduo nasce com a mutação na fibrilina, ele deixa de produzir, né, essa proteína e o tecido conjuntivo fica mais frouxo. Então, é uma síndrome que cursa com alta estatura, são pessoas muito altas, com membros muito longos e finos, né, que tem alta miopia, luxação de cristalino, pode ter aneurisma de aorta, né? E um dos sinais também da síndrome de Marfan é justamente a ocorrência de pneumotórax espontâneos, né? Então, só lembrar aqui que pneumotórax espontâneo, você tem a síndrome de Marfan, você tem a síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma outra síndrome também causada por um defeito no colágeno, que é uma outra proteína do tecido conjuntivo, e você tem a esclerose tuberosa, que eu acho que era uma das síndromes aí de diagnóstico diferencial, embora a esclerose tuberosa não aumenta muito o risco para câncer coloretal. E temos a síndrome de Birt-Doby-Rouget, que o que chamou a atenção também foi a presença dos fibrofoliculomas, né? Então, é um belíssimo caso. Eu acho que, como você falou também, Dr. Benedito, o manejo clínico, né, do paciente vai muito com a história clínica do paciente e da família, né? Já que a gente não tem tantos, eu estava fazendo aqui agora uma rápida revisão, e tem uns 400 casos descritos na literatura, e então é uma síndrome realmente bastante rara, né? Então, parabéns ao Dr. Pablo pelo caso apresentado, muito, muito interessante. Bom, Pablo Cafayán, eu acho que vamos deixar o seu caso para a próxima apresentação. Temos já 15 horas, sim. Temos 1 hora já de apresentação. Não tem problema. Guarde o seu caso aí no seu file e nós teremos muito prazer em ter uma nova oportunidade para você apresentá-lo aí no começo do ano que vem, se você concordar, claro. Graças. Totalmente, não há nenhum problema. Com certeza, sem nenhum problema. Eu que agradeço a todos, eu agradeço a Florência, ao Pablo Cafayán, ao Pablo De Nicola, ao Fábio Ferreira e a todos que nos assistiram hoje. Nós chegamos a ter aí 30 pessoas na nossa sala, de toda a América Latina. Tem pessoas aí da Colômbia, do Chile, a Karen Álvares, tem o Walter Faviciti também, aí colega do Pablo Cafayán, aí de Buenos Aires, e tantas outras pessoas aí que estão nos assistindo. A Ivana, uma colega nossa aqui do Brasil também, dá os parabéns pela apresentação dos casos. E lembrando que nós, nesse momento, encerramos as reuniões do LHGET de 2021 e o nosso plano, como todo ano, nos últimos 18 anos, o ano que vem vai ser o 19º ano do nosso grupo latino-americano de estudos de tumores hereditários. Nós vamos começar as nossas reuniões no começo do mês de março. Então, dezembro, janeiro e fevereiro, nós não teremos as nossas reuniões. Muito obrigado a todos, um bom final de ano a todos, feliz Navidad, feliz ano, e que todos tenham muita saúde e força aí para que em 2022 nós tenhamos muito trabalho e muita pesquisa a todos.
Um abraço aí ao Henrique Galvão também, que está nos assistindo, geneticista aí, amigo nosso. Abração a todos. Um grande final de ano. Muchas gracias. Graças a todos.